Apocalipse é o último livro, o capítulo 5. Nós temos sempre citado aqui o capítulo 5, versículo 10. Mas antes de ler o versículo 10, eu vou ler o 9 para você, para entendermos, tá bom? Bem, começando no 10, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas preste atenção no 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. No curso Fé, nosso missionário começa o entendimento sobre isso. Há um conceito quase que generalizado em boa parte, né? Pelo menos antigamente era assim, que nós não valíamos nada, não tínhamos valor nenhum para Deus. Somos míseros pecadores, somos vermes. Já ouviu alguém orando? Eu não passo de um verme, eu não passo. Será que se paga algo por alguém que não vale nada, ou por uma coisa que não se vale nada? Você chega na barraca ali do camelô, ou na feira, hoje que a banana hoje é por quilo, laranja é por quilo, mas tem lugar que ainda é dúzias ainda. Por isso que eu gosto de ver algum lugar quando é por dúzia. Como eu sou mais antigo, eu gosto de comprar banana por dúzia. Na feira é bom isso aí, que tem dúzia e laranja. Você chegar, quanto é a dúzia de banana? É 150 mil reais. Falei, banana. Mas 150 mil. Você pagaria? Por mais que você tivesse grana, você não vale, porque não vale, né? Mas se fossem bananas de ouro, não sei o quê, tudo bem. Mas por que você está falando? Nós temos um alto valor. O preço pago foi alto. Diz aqui, com o seu sangue ele comprou. Se ele comprou, porque nós não éramos propriedade dele. Eu não vou comprar o que é meu, irmão. Entende? Nós fomos vendidos pelo pecado de Adão. Então o sangue de Jesus nos comprou de volta, foi o alto preço. Quando Deus nos comprou, Ele não nos comprou para sermos escravos dele, não. Gálatas, não precisa ler, sai daqui não. Gálatas 5:1, a Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então há um preço pago pela nossa liberdade, nós somos libertos, mas nós não entendemos e parece que somos escravos. Não, nós somos filhos de Deus. Para o nosso Deus, Ele está fazendo aqui, Ele nos fez reis e sacerdotes. Mas qual é a nossa explicação que eu dei? Que nem todo mundo quer o duplo ministério, todo mundo quer um ministério único de rei, mas não é só rei. Para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes. A palavra sacerdote quer dizer o quê? Sacrificador. Mas o sacerdote também é aquele que intercede, é aquele que se coloca diante de Deus. E nós temos que assumir esse ministério. Agora, o que me chamou a atenção foi para o nosso Deus, não foi para o mundo. Para o mundo, o rei tem que ter a coroa, o rei tem que ter o trono, o rei tem que ter isso, ter aquilo. Não, nós dominamos no mundo espiritual, irmão. É mostrar que ninguém nos domina, ninguém tem domínio sobre nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A única coisa que nos domina é o amor de Deus. É esse amor que nos constrange, que é obedecer a sua palavra e andar em comunhão com ela. Mas nada nesse mundo tem domínio sobre nós. Não, nada. Veja comigo Eclesiastes capítulo 8, versículos 4 e 5. Eclesiastes é no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Um pouquinho antes do Isaías, do Jeremias, né? Depois de Provérbios, Eclesiastes. Está no meio aqui, eu estou passando para lá e para cá. 8:4. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazes? Ninguém nos domina. Nós não somos guiados por nada, somos dirigidos pela palavra. Não esqueça que Jesus Cristo é chamado Rei dos Reis. Exatamente. Então, Ele é o nosso Rei. A Ele prestamos obediência. Mas ninguém. Não agimos fora da palavra. Sempre estamos dentro da palavra, sempre estamos com a palavra, em comunhão com ela. Olha o 5 que vai dizer para nós: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então nós não estamos debaixo de nenhum domínio desse mundo, nenhum domínio satânico. Claro, por favor, não leva para outro canto, não estou pregando aqui anarquia, não. Que agora você não vai obedecer às leis. Não, claro.
Existe a lei do país, nós estamos debaixo. Romanos capítulo 13, não está preparado para isso, mas o que diz Romanos 13:1? Diz assim: toda alma esteja sujeita a quê? Às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Nós temos leis, desde que as leis também não desobedeçam a palavra de Deus. Sai uma lei, se ela fere a palavra de Deus, eu não vou, nem estou ensinando anarquia para vocês, estou ensinando primeiro a submissão a Deus, a palavra de Deus. Se a lei dos homens me faz ferir a palavra de Deus, eu não vou seguir a lei dos homens, eu vou seguir a palavra de Deus, eu vou seguir. Imagine que você entra um doido aí, que fala, pessoal, agora todo dia nós temos um país laico e tudo, não tem isso. Mas vamos que tivesse, tem que fazer que nem Nabucodonosor, fazem uma imagem lá, que todo dia às 6 horas ou meia-noite, ou 3 horas da tarde, sei lá o que for, todo mundo tem que prestar uma homenagem àquela imagem. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou ser preso. Meus irmãos foram jogados aonde? Na fornalha de fogo ardente, mas foram libertos. Não estou ensinando nada, só estou dizendo para você sobre isso. Mas estou falando mais do mundo espiritual, irmão. Quem está lhe dominando é o ódio? Não, irmão, você não é escravo do ódio. Quem está lhe dominando é a mágoa? Quem está lhe dominando? Não estou dizendo que se eu caso de alguém, a prostituição não é que eu sou fraco, não, porque você não assumiu a sua posição de rei. Você é uma autoridade no mundo espiritual. E o que está lhe dominando do inferno, você tem que levantar a sua voz. Veja o versículo final, Romanos 5,17. Romanos, é antes do Coríntios, 5,17. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, diga aí, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então você não tem que ser dominado, ninguém tem que reinar sobre você. Lembro sempre, muito espiritual que estamos falando. Você que tem, então o que está lhe dominando? Você tem que se levantar como rei, por você é sacerdote, que representa o Senhor. O sacerdote é aquele que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. Ele é o intercessor. Tá assim, se a pessoa me fere, eu não levo ela diante de Deus para ela ser condenada, não. Eu levo ela diante de Deus como sacerdote, para ela ser o quê? Perdoada. Se ela me ofendeu, ela me machucou, mas o Senhor tem misericórdia. Ao sacerdote, o Senhor tem misericórdia dela. Que ela se converta, que ela te conheça, tem misericórdia. Esse é o sacerdote. Será que nós conseguimos fazer isso? Nós não vamos levar uma pessoa diante de Deus para ser condenada, nós somos sacerdotes. Então nós levamos uma pessoa diante de Deus para ela ser abençoada, para ela ser perdoada, entenda bem, clamando a misericórdia, mesmo que essa pessoa tenha feito mal para mim. Mesmo que essa pessoa tenha me dado um prejuízo, mesmo que ela tenha me prejudicado, eu não devo levá-la diante de Deus para ser condenada. Não, não. Por quê? Porque eu recebi a abundância da graça. Com a mesma medida que eu fui medido, eu tenho que medir os outros. Eu não fui perdoado? É perdoando. Se é perdoado, eu fui perdoado, eu também perdoo. Então é a mesma coisa. Nós temos que saber sobre isso, mas falaremos mais depois ainda. Continuando aqui, que é importante para nós essa mensagem, né? Ele diz, porque se pela ofensa de um só, de quem ele está falando? Adão. A morte reinou por esse. A morte é a separação de Deus, é a natureza do diabo. Reinou por esse. Por isso que um bebe, outro fuma, outro se prostitua, outro se droga. Mas por quê? Porque ele não tem. Ele não nasceu. O outro, entenda bem, não consegue crer. O demônio da incredulidade o domina, o demônio da religiosidade. Mas quando a pessoa aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ela crê que Jesus morreu pelos seus pecados, ela crê que Jesus venceu a morte e o inferno por ela, e ela clama naquela pela liberdade, me salva, pronto, ela é livre. Nada mais pode reinar sobre ela. A morte não pode reinar mais, o egoísmo não pode, o orgulho não pode, a vaidade não pode. Por favor, repito, não estou dizendo que seja alguém. A prostituição, a lascívia, a sensualidade, a devassidão, nada reina sobre você. Você chega em mão, pode ser a pessoa mais tentadora que for, não mexe com você, aquilo não domina você. E se vier dominar, você vai diante de Deus, não pode me dominar isso. Como eu falei, você foi pisado, foi humilhado, foi prejudicado mesmo. Você está chateado com aquela pessoa, você vai diante de Deus como sacerdote. Jesus, eu fiquei muito chateado com o que ela fez, mas o Senhor tem misericórdia de mim, se eu guardei alguma coisa, limpa o meu coração, e eu quero te apresentar essa pessoa, para que o Senhor tenha misericórdia dela também. Olha o sacerdote, você vai reinar.
Você exerceu aí o duplo ministério. Você foi como sacerdote, não pediu a condenação dela e, ao mesmo tempo, você exerceu a sua autoridade, não deixou aquela mágoa te dominar, não deixou aquele ódio te dominar, não deixou aquela tentação lhe dominar. Você foi diante de Deus, ou você é um rei, você domina, você vai vencer, irmão. Pode ter certeza disso. Aí você vai ter que pegar mais. Lembra no início, uma confiança em Deus, uma segurança em Deus, que quando surgiu outras coisas também, isso não vai dominar o meu corpo, eu amaldiçoo essa doença em nome de Jesus. É um medo que vem, pastor Jaime, que eu não sei nem explicar. Não vai me dominar, está amaldiçoado esse medo em nome de Jesus. Deus não me deu espírito de medo, nada vai te dominar. Segura essa palavra aí que tem mais depois, tá bom?